Pod 2Cast. Oferecimento Tradição Comedoria, carnes e massas. Peça seu almoço pelo delivery 99753-5235. Restauro, funilaria e pintura. Serviços automotivos de qualidade. Informações 99638-5706. Líder Telecom. Grandes conexões acontecem aqui. Siga no Instagram, @Líder Telecom. Salve, salve, turma! E aí, tudo certo com vocês? Tudo legal? Feliz ano novo para todo mundo. Estamos começando aqui o nosso primeiro episódio de 2025 do Pod 2Cast. A gente está sempre gravando aqui na nossa plataforma aqui do estúdio da Play Hits TV, que você também acompanha no nosso canal lá no YouTube e também no Spotify. A gente sempre começa dando as boas-vindas aos nossos patrocinadores. Vai o nosso abraço aí para o Eduardo e todos da Tradição Comedoria, especialistas em carnes e massas. Peça o seu almoço pelo delivery 99753-5235. Nosso abraço também para Restauro. Alô, Ivan, forte abraço para você. Restauro, funilaria e pintura, serviços automotivos de qualidade. Para mais informações é só você entrar em contato pelo WhatsApp 99638-5706. Líder, internet para sua casa, empresa, feiras e eventos. Siga no Instagram, @Líder Telecom. Líder, grandes conexões acontecem aqui. E Power 01 energético, adoçado com extrato de açaí, é menos açúcar e muito mais saúde. Eu recomendo, hein? Aliás, a gente já vai começar esse bate-papo hoje com um grande amigo meu e um cara que tem uma história muito bacana, é empresário no ramo de hotelaria, numa das praias mais badaladas do Brasil, né? Estamos aqui recebendo com muito prazer o nosso querido Pedro Benício, da Pousada Joia Rara. Grande Pedrão. Tricolor? Não, né? Rubro-negro, amigo. É o rubro-negro de corpo e alma, pode acreditar. Então, você é rubro-negro, então você já vou te presentear aqui com o Power energético do esporte. Maravilha. Para você aí. Muito obrigado. Durante esse nosso papo, já ir degustando aí. E Paulinho, nosso querido Paulinho na técnica, tem um aqui da paixão, da torcida mais apaixonada do Brasil. Tu sabe quem é, né? É? O mais novo bilionário de Pernambuco, né? Pronto, tá aqui o seu. Tá, galera? E claro que eu não poderia ficar sem, para dar mais vigor nesse nosso bate-papo. Querido Pedro, muito obrigado, cara, pela tua presença, tá? A gente vai falar sobre a sua pousada Joia Rara, que fica lá em Maracaípe. Vamos falar também da tua trajetória, como é que você ingressou no ramo de hotelaria, né? Você é da cidade de Paulista, né, Pedro? Isso. Nossa, na verdade, eu nasci e me criei em Paulista. No geral, assim, a história é bem bacana, porque, assim, hoje, graças a Deus, Deus me abençoou, né? Através de esforço e muito trabalho. Isso. Mas a história, ela é bem árdua, né? Porque meu pai deixou a minha mãe, eu era criança, com meus 3 anos, né? Quantos filhos? Eu e mais 3 irmãs. Só você de homem? Só eu de homem. E aí tinha uma mais nova do que eu, 2 mais velhas, e aí a minha mãe teve que sair pra trabalhar pra poder, né? Trazer o pão pra dentro de casa. Você é o mais velho, Pedro? Não, eu sou do meio. terceiro. O terceiro. Eu sou o terceiro. E tenho duas irmãs mais velhas. Inclusive a mais velha foi quem deu todo um suporte, né? Junto com a minha mãe, para que a gente pudesse hoje estar, graças a Deus, todos formados, né? Que massa, todos cara. formados. É porque a minha mãe, ela mandou uma frase para mim, e assim, eu traduzi isso para minha vida. Que ela dizia assim, ó, meu filho, ela diz, meu filho, estude. Porque mamãe não tem condições de lhe dar uma vida boa, mas os seus estudos vão lhe dar. Exatamente. E assim foi feito. Eu, aos meus 16 anos, eu era formado técnico em contabilidade. E tinha uma visão que eu queria ser advogado. Aquele jovem, né? Advogado ou médico, sempre é o que se quer ser. Advogado, médico e tal. Se pensa nisso, né? E aí, levando em consideração a frase que a minha mãe me deu, né? Estude, que os seus estudos vai fazer você ser alguém. E aí eu puxei muito para os estudos, né? Me formei em contabilidade, como falei.
E daí comecei a estudar, disse, vou tentar vestibular para conseguir os meus objetivos. E aí fiz eu e minhas 2 irmãs mais velhas na Federal. Primeira etapa, cheguei em casa e disse, mãe, se for isso aí, tá sossegado. Passei, não tem problema. Era no tempo que o vestibular fazia 2 etapas, Exato. aquela coisa bem antiga. Isso. Não existia o Enem, né? Exatamente, não tinha Enem. E aí, perfeito. Segunda etapa, eu cheguei em casa e disse, mãe, ou eu estudo, ou não tá não. Muito, muito diferente, muito complicado. Então, aí foi onde eu disse, não, eu tenho que estudar. E aí, botei os estudos em prática e fui correr atrás. Tanto que, no ano seguinte, eu digo, eu vou tentar novamente. E em meio a isso, tava tendo Escola Técnica Federal. Isso. E aí, o que eu fiz? Fui fazer a prova só para ter uma ideia como é que tava, né? Sim. A nível de conhecimento. E aí, passei. Consegui passar aí numa boa colocação. Qual curso? No curso tinha refrigeração e ar-condicionado. E aí eu Certo. optei por refrigeração. Certo. E cursei o curso, fiz todo o curso de refrigeração. Porque a minha intenção era, no final do ano, eu tentar o vestibular. E aí, como eu entrei no curso de refrigeração, comecei a fazer, achei algo legal, gostei. Então, vamos tentar. Quer queira, quer não, era uma profissão. E o que eu precisava era disso, né? Eu precisava, né, ter uma profissão para poder dar sequência e ajudar também em casa, com a minha mãe e com tudo, né? E aí estudei, acabei me formando. Só que em meio a eu estar estudando, surgiu, aí é onde começa a hotelaria. A hotelaria. Aí isso, surgiu uma oportunidade, eu estava desempregado, e aí surgiu uma proposta de trabalhar no hotel como zelador. Foi mesmo, cara? Eu digo, é essa que eu quero. E aí, o meu cunhado, né, passou... Era aqui em Recife, o hotel? Era em Recife, hotel... O Navegantes? Navegantes, exatamente, o Hotel Navegantes. Antigo Hotel Navegantes e Boa Viagem. Boa Viagem, isso. E aí, o que acontece? Quando ele falou que estava precisando de alguém para zelador, ele estava até receioso de dizer, porque era zelador, o cara tinha uma formação. Isso. Né? Eu já tinha trabalhado no setor contábil, estagiado no DR, no Departamento de Estradas e Rodagem, e para trabalhar de zelador, eu digo, é isso que eu quero. Foi mesmo. Então, e aí fui para lá. Eu lembro isso com quantos anos, Pedro? Eu tinha... Uns 17. Eu tinha me formado com 16, por aí, mais ou menos isso, exatamente. E aí, o que acontece? Não, eu tenho uns 18 anos. Eu tenho 18 anos. E o que acontece? E aí, eu, chegando lá, né, marcando um horário, 6 horas da manhã, eu estava aguardando. Fui ser atendido pelo proprietário, ia dar 11 da manhã. Só tomando água. Só tomando água. Mas fazia parte. É isso aí. Nada vem, assim, à toa, né? Então você, quer queira, quer não, já começou daí os esforços, né? Para conseguir o que eu queria. E aí, em conversa com ele era muito prático. Muito prático, não tinha muita curva, não. E aí, terminou a entrevista comigo, voltou, tinha mais 2 pessoas para serem entrevistadas. E aí ele olhou pro gerente e disse, já tô indo. E o gerente olhou para ele e disse, mas tem esses 2 para serem entrevistados. Ele disse, pode mandar para casa que já tá contratado. Assim mesmo. Pode mandar os 2 para casa que esse daí já tá contratado. E aí me passou uma lista de documentação para procurar, para poder apresentar para ele, tal, né? apresentar para ele no dia seguinte. E aí imediatamente eu já liguei para minha esposa e disse, tô contratado, não vou nem para casa agora. Tu já era casado? Já tinha. Na verdade, eu morava com a minha esposa na casa do meu sogro. Caramba. Morava com a minha esposa na casa do meu sogro. Começou cedo, Tava hein, gestante. Tava gestante ela. Tinha que arrumar um emprego. Então, aí passei, fui atrás da toda a documentação. Inclusive, passei lá no Departamento de Estrada de Rodagem, né, no DR. Peguei uma carta de recomendação. Aí eu sempre, todos os trechos da minha história, esse trecho ele não pode deixar de ser dito. E aí no dia seguinte eu voltei com toda a documentação pronta, apresentei, né, para o Paulo. E aí ele lendo, olhava para mim, olhava para o papel, era a carta de recomendação do DR. E lembro bem quando ele tirou o óculos do rosto, né, pôs em cima do balcão e disse, você trabalhou na área contábil do DR. Eu disse, foi, todo alegre. Eu disse, pô, bom, né? Aí o que ele diz? O contador aqui sou eu. O contador da minha empresa sou eu. Eu quero alguém, desculpando a expressão, mas para limpar a merda dos funcionários e o cocô dos passarinhos, que havia um viveiro grande que ficava por trás da recepção. Aí eu olho no olho e disse, eu tô aqui para isso.
Daí eu consegui ver nos olhos dele que ele, como se dissesse assim, é isso. Eu vou apostar em você, isso. né? E assim foi feito. Passei um bom tempo com ele. No próprio Navegantes, eu com... Você morando em Paulista? Morando em Paulista. Eu morava em Paulista. Vinha para Boa Viagem. E ainda estava fazendo a escola técnica, que foi em meio a isso. Lá na cidade universitária. Isso. E ainda tem um trechozinho que é bem legal também de comentar. É que quando ele me passou a minha escala, eu trabalhava num sábado. Só que no sábado eu tinha aula prática na escola técnica. E aí eu olhei para ele e disse, eu estudo no sábado. Aí ele, prático, disse, ou você estuda ou você trabalha. E aí eu tinha que ser muito rápido no raciocínio junto a ele. E eu disse, então vamos trocar a folga pro domingo. E aí ele disse, você quer trabalhar no domingo? Eu trabalho para poder folgar no sábado, para poder dar sequência na aula. E assim foi feito. Consegui trocar, passei. Eu sempre busquei algo a mais a nível de conhecimento. Porque eu sempre digo que conhecimento é algo que, quando for seu, ninguém mais tira. Exato. Você repassa. Mas tirar, ninguém tira de você. Você não. repassa. Então, eu comecei a apostar muito nisso. Adquirir o conhecimento. Então, nos horários vagos, na hora de intervalo, na hora de almoço, ao invés de eu... Era beira-mar, quase beira-mar, era uma paralela à beira-mar. Ao invés de eu ir pra praia, eu colava com o pessoal da recepção. Eles saíam, precisavam resolver alguma coisa, aí no sanitário. E aí eu tava lá para atender, para ver, sempre observando o que eles faziam. E daí surgiu a necessidade de um recepcionista. Nada mais natural do que apostar exatamente. Do quem tá, e ele quem tá na casa. sempre pôs isso em prática. E eu não trabalhava só, né? Tinha mais 2 rapazes que trabalhavam comigo. Mas aí na hora do intervalo, o que é que eles faziam? Praia. Intervalo praia, curti praia, mas eu não. Eu estava em busca de algo melhor. Eu sempre busquei algo assim... conseguir subir na vida degrau a degrau. Isso. E não dava para você ficar sentado esperando, porque aí complica. Então fiz isso, consegui trabalhar na recepção, daí fui aprendendo junto com o gerente, né? Ou seja, enquanto eu estava de zelador, aprendi um pouco mais com a recepção. Consegui recepção, queria aprender um pouco mais com o gerente. Aí já teve que contratar outra pessoa para ficar no teu lugar. Exatamente. Né? Para limpar os viveiros lá e tal. Exatamente. E você já foi graduado, né? E isso foi uma coisa bem rápida. Para você ter uma ideia, 2 meses eu já estava na recepção. Com 2 meses de zelador, você foi para a recepção. Porque sempre nessa busca, eu não tirava hora de intervalo. Na verdade, eu estava descansando, mas colado com a recepção, para cima e para trás, lá só observando. E sempre os meninos diziam, Pedro, vai dar uma volta, vai lá na praia com os meninos. Eu digo, não, deixa eu aqui, porque eu tenho um propósito. E aí surgiu outra oportunidade. Ele tinha um hotel em Porto de Galinhas. Sim. Né? E aí estava tendo problema com o gerente. E perguntou para o gerente, né, do Navegante se ele queria ir. Ele disse que não. E ele mesmo me indicou. Disse, por que você não leva o Pedro? E aí ele me fez a proposta. Como eu já estava com a minha esposa, disse, eu preciso conversar, porque eu sempre conversava e resolvia isso com meu sogro, né, porque ele foi sempre como um pai para mim. E daí, conversando com ele, ele disse, vai-se embora. É a oportunidade, pode ir. E aí eu voltei, né, no dia seguinte conversei com o Paulo e disse, dá para mim ir, mas eu tenho a minha esposa. Ele olhou para mim, ele sempre foi muito rápido, vai você e ela, trabalha os 2. Ela estava sem trabalhar na época? Estava sem trabalhar. Vai você e ela e trabalha os 2. E assim foi feito. Foi mesmo, Fernando. Fui embora para lá. Ele nos concedeu a moradia, a alimentação, foi formidável. Deu todo o apoio. Hoje eu tenho ele como meu professor da hotelaria. Com certeza. Eu aprendi muito posterior a sair depois que eu saí lá do Beira-Mar, mas a minha base toda foi Navegantes e Beira-Mar. Quanto tempo nesse hotel de Porto? Eu passei no Navegantes, acho que foi uns 2 anos, mais uns 6 de lá. Mais uns 6 anos. Uns 6 anos. No hotel de Porto. Certo. E aí o que acontece com muitos que são nativos ali de Porto de Galinhas, né, que trabalham em algumas pousadas, são os grupos estrangeiros que chegam para investir na região, né? Exato. E tem o assédio, né? Exatamente. Foi isso que aconteceu contigo? Exatamente isso. Enquanto eu gerenciava lá o hotel em Porto, veio um português, se hospedou lá, sem que eu percebesse a intenção dele.
Seguidamente ele voltou para Portugal, mandou a filha dele, se hospedou também, fez uma análise também do meu trabalho. Estudando o terreno e tal. Exatamente. E depois ele voltou. Ele voltou e já me chamou para conversar, dizendo que queria que eu trabalhasse com ele, que ele tinha uma intenção de construir um resort. Não tinha ainda o local exato, possivelmente em Porto de Galinhas, e que queria que eu trabalhasse com ele. E aí foi quando eu perguntei por quê, e ele disse, não, eu já tinha vindo, já tinha analisado o trabalho, já procuro saber quem eu era, meio que a trajetória que eu tinha seguido, e aí me convidou, e aí eu fui falar com o Paulo, né, porque o Paulo era o meu mentor, era né, quem me passou tudo que eu tinha, e como sempre ele disse, se você não for, eu lhe demito. Foi mesmo, cara? Se você não for, ele... Porque a proposta foi boa, né? Muito boa, muito boa, muito boa. Ele é formidável, Paulo formidável. E aí, assim foi feito. Caramba, foi mesmo. Assim foi feito. E a construção seria para qual praia? Eles, a priori, Porto de Galinhas. Exatamente, estava à procura. Então, o que a gente fez? A gente foi analisar lugares. Então, ele me perguntou também. A gente analisou Porto de Galinhas, Maragogi, Fortaleza, e aí fomos verificando. E aí eu passei um relatório final para ele dizendo o seguinte: Porto de Galinhas seria o local para ganhar dinheiro já. Mas a gente tem que ter muito cuidado com o pico que ele ia chegar, porque a evolução era muito rápida. Porém, o investimento era muito alto. Para se ter uma ideia, num tempo a gente conseguiu... Tu lembra o ano? 2000 e... Mais ou menos. 2000 eu comecei a trabalhar com ele. 2004 a gente começou a construir já no local onde a gente escolheu, foi em Maragogi. Então, antes disso, em meio a esse período, a gente fez a pesquisa e aí foi dado Porto de Galinhas para ganhar dinheiro já, porém o investimento muito alto. Para você ter uma ideia, existia um terreno, ele tinha 100 de frente com 200 de fundo. No tempo, esse terreno ele custava 3 milhões a pedido. 3 milhões? No tempo. Isso na beira-mar? Beira-mar, bem coladinho ali pertinho em Muro Alto, ali pertinho do Nanai. E aí então, muito. E aí a gente foi fazendo pesquisa. Aí vamos lá. 100 por 200, 3 milhões. Nós conseguimos um terreno em Maragogi que tinha 200 por 600. De fundo? 600. Ia da praia até a pista, porém, depois da pista, o terreno fazia parte também do lote. Era um terreno com uns 300 metros planos e depois era montanha. Esse terreno. De montanha, para trás, tinha 2 quilômetros. Conseguimos esse terreno por 850 mil. Meu, que diferença. Então, você imagina, o valor que se tinha em Maragogi, se você tivesse que comprar um terreno em Porto, só o terreno já valia o investimento que você ia fazer ali em Maragogi. E aí ele fez, de fato, um investimento imenso. Para você ter uma ideia, eu passei lá 2 anos na construção, né, junto com o engenheiro, grande amigo Gustavo, e aprendi muito também com isso. É o que eu digo, né? Conhecimento, né? Então, passei a me familiarizar com a parte de construção, o que me fez construir também hoje onde eu tô, né? Então, e aí a gente passou 2 anos construindo, né? Cheguei a ter lá 7 empreiteiras, 320 homens ali dentro trabalhando. Isso aí já foi uma outra escola que você aprendeu, né? Exatamente. Aprendi muito, muito. O Gustavo, ele precisou ir para Portugal, né? Tinha casado, para passar um tempo lá. E aí me passou as instruções já em Era só uma pessoa que estava investindo ou era um grupo, uma sociedade? Era só ele. Inicialmente era só ele, só o português, o Serafim Carames, o Serafim Cardoso. E aí o que acontece? Em meio ao tempo, mesmo antes de terminar a construção, entrou mais 2 espanhóis. E aí o que a gente tinha 200, eles compraram mais 400 de frente. Ficou 600 de frente pela mesma dimensão de fundo. Então, para você ter uma ideia, passei 2 anos construindo, 2 anos junto lá na administração e depois saí por problemas pessoais, né? Precisei sair porque não estava dando... Mas chegou a concluir a obra? Concluiu. Quando eu saí, já tinham 220 apartamentos, né? Dentro disso tinham 12 bangalôs super luxo, com banheira de hidromassagem, com tudo. Tinham 12 lojas lá dentro.
um restaurante para 600 pessoas. Mas tinham 3 restaurantes, os outros eram menores. Uma boate lá dentro, ou seja, por que isso? Porque Maragogi, externamente, não tinha estrutura, não tinha o que fazer, não tinha. Então, o que é que se pensou? O turista está aqui, não precisa sair, né? Exatamente. Deixou-se tudo diretamente para que o turista pudesse estar lá dentro e ter tudo. E, de fato, eles tinham tudo. Isso foi um lado. O outro lado que eles tinham comprado o terreno, quando eu saí, a gente já tinha 8 blocos, cada bloco com 20 apartamentos, ainda terminando a parte externa, e cada um tinha a sua própria piscina. Então, assim, aquilo ali foi um mundo. Para você ter uma ideia, se você quisesse conhecer, mesmo já em funcionamento, a parte de funcionamento, se você quisesse conhecer, você tinha que marcar uma reserva. Você tinha que reservar para conhecer. Por quê? Porque nós disponibilizávamos um mensageiro com um carrinho elétrico para poder você conhecer toda a estrutura, e você passava pelo menos ali 40 minutos a 1 hora para conhecer a estrutura do resort, isso de carrinho elétrico. Entendi. E hoje, né, quando nós começamos lá, começamos com o nome que era o Miramar Maragogi Resort, porque ele já tem um hotel em Portugal, em Nazaré, com o nome Miramar. E aí depois que se juntou, né, se fez essa junção com os espanhóis, o que os espanhóis queriam mesmo era comprar tudo. E acabaram, chegou ao ponto disso, né, deles comprarem a parte do Serafim. Foi aí onde começou a surgir a necessidade de eu me desvincular, né, deles. Porque uma coisa era você ser contratado pelo Serafim, exatamente, né? Estávamos e quando juntos, entraram os espanhóis... Exatamente, aí já começou a mesma exatamente, coisa. já mudou, né, a estratégia, no geral, né? A política logística, de trabalho, exatamente, tudo já não estava da mesma forma que a gente tinha combinado. Até também porque eu passei 2 anos construindo, 2 anos lá na administração, e minha esposa foi para lá já com a minha filha, e só passou 1 ano. Por quê? Não tinha estrutura. Sim. Né? Estrutura externa, que eu digo, saúde, hospitais, escola. Então, isso dificultou um pouquinho. A minha esposa preferiu vir. E, meio a tudo, acabei vindo também. Ô Pedro, você sai da gerência de um hotel de Porto de Galinhas, de um porte de 3 estrelas, né? Isso. 4 estrelas, isso, né? Mais ou menos. Isso, exatamente. 3 para 4 estrelas. Quantas suítes? Estamos falando do Beira-Mar, né? Isso. Porto de Galinhas Hotel. 23 suítes. 23 suítes. Hoje parece que tem mais, se eu não me engano. Faz muito tempo. Não... Bom, mas você sai de uma estrutura com 23 suítes, né? Que, por sinal, é um hotel maravilhoso também, para um resort. E aí, bicho, para você gerenciar... É bem complexo, bem diferente. Quantas suítes? Lá, 200? Tinham 220, tinha os 12 bangalôs, né, que eram monstruosos, coisa fantástica. Mas é aquilo, como nós passamos 2 anos em construção, então a gente já vinha criando um estudo quanto a isso, ou seja, era toda uma equipe, né? Lá no Beira-Mar você tinha... Eu era o gerente e tinha as camareiras. Já no resort você tem o gerente, você tem a governanta, você tem a order taker, você tem a supervisora para chegar na camareira. Então, tem toda uma gama mais prática para você também trabalhar. E essa contratação aí, foi tudo você, sozinho? Uma grande parte. A parte da recepção em si, no geral, fui eu quem fiz, a parte da recepção. E a gente já começava a ter, como podemos dizer, as cabeças, né, os cargos principais, e cada um deles, naturalmente, ia formando, né, a sua equipe, para que a gente pudesse, né, ter um bom desenvolvimento lá. Apesar que, para se variar, complicado também mão de obra. Não só lá, como hoje eu ainda sofro ali em Porto e Maraca com a necessidade de mão de obra. Porque oportunidade sempre aparece, né, Pedro? Isso. O problema é a galera tá conectada, né? Tá preparada para não é só suprir essa isso. necessidade, né? Em Maragogi, em tese, era de fato o preparo em si, porque, como eu digo, né, a cidade em si era muito precária ainda, né? A intenção, a ida, né, do resort para lá intensificou, né, mudanças, né? Nós conversávamos muito com o prefeito no tempo, Marcos Madeira, né? Conversávamos muito com o prefeito e, como um político, né, várias promessas. Exatamente, várias promessas de evolução que iria se fazer, e com o tempo
permaneceu na mesma, né? Nada foi feito. Nada foi feito a título de melhoria para que pudesse acompanhar, né? Para que a gente pudesse acompanhar. Para você ter uma ideia, hoje eu tenho hóspedes que vêm de Maragogi, eu brinco muito e pergunto, quantos dias você passou lá? Passei 4 dias. Eu disse, e a noite? Foi bem, foi bom. Aí ele muda. Porque não tem noite, né, velho? Exatamente. Tá do mesmo jeito. Eu saí de lá em 2008. Tá do mesmo jeito. Tá do mesmo jeito. Então você imagina. E eu vou lhe dizer, Maragogi tem área imensas para você fazer. Para expandir, né? Tem novos restaurantes, né? Apareceu já mais algumas coisas, mas... Que é uma praia belíssima, né? Tem. Maragogi tem, olha, a praia de Peroba tem Ponta de Mangue, né? Que é muito boa. Tem outra que me fugiu a memória... que o pessoal vai muito pra lá pra ver tem a parte do o caminho de Moisés lá que o pessoal vê. Sim. Assim, as galés de Maragogi são incontestáveis. Né? São incontestáveis. A praia em si, não, mas as galés, pra você fazer o passeio do catamarã ali é incontestável. É maravilhoso, é lindo. De fato, vale a pena. Vale a pena você estar lá. Mas aí, pode dar uma... Vamos dar dar uma brindada aqui. E aí, Paulinho, será que fecha mesmo essa SAF aí do Santa, cara? Tomara, né? Fica à vontade aqui, viu? Aproveita que tá geladinho. Muito bom. Bom demais, né? Muito bom, muito bom. Power Energético 01, muito bom. Menos açúcar, viu? Extrato de açaí aqui, ó. Se nota isso, se nota. Leva lá pra pousada, viu? Pode apostar. Aí você sai, você passou no total 2 anos com esse grupo. 4 anos. 2 anos construindo e 2 anos dentro da administração. Certo. Levou 2 anos para inaugurar o 2 anos. E eu digo a você que foi rápido. Para você ter uma ideia, a piscina ela tem 400 metros linear. Tudo bem que ela tem espelhos d'água de 50 centímetros, tem uma hidromassagem no meio da piscina, que de raio ela deve ter, eu acho que uns 6 metros. Foi feito um estudo topográfico dos coqueiros para que não se derrubasse nenhum coqueiro que não tivesse doente ou que se fosse necessário. Se fez um estudo, tanto que os mangalôs eles não são uniformes. A colocação... Ele é ajustado. Exatamente. No restaurante, o coqueiro corta por dentro do restaurante. Que massa, velho. Foi muito... Assim, ele pensou muito nisso, né? Foi bem proveitoso quanto a isso. Que legal, velho. Mas valeu a pena. E aí você volta para Porto. Isso, volto para Porto. Venho para Porto, né? Já consigo proposta para trabalhar na hotelaria. Porque, assim, a experiência que foi formada, né, em currículo foi muito, muito forte. Então, trabalhei acho que 3, 4 pousadas, né, de forma aleatória. Uma passei bastante tempo, né? Gerenciando, sempre na área de... Trabalhei com o Homero Lacerda, né, num Serrambi Resort, mais uma história, né? Eu fui... Quando eu voltei, vou procurar emprego. Então, pus currículo e rapidinho fui chamado, fui fazer uma entrevista com a esposa dele em Recife. Num edifício, não lembro qual foi, em Boa Viagem. E aí, a necessidade dele era recepcionista. E aí, conversei e vi, perguntou, disse, olha, não, por enquanto não tenho interesse. E aí, voltando. E aí, eu descendo ainda no elevador, meu telefone toca. Homero Lacerda. Você pode voltar aqui um instante? Eita. No elevador, desci, voltei novamente. Aí eu tinha sido entrevistado com a esposa dele, não lembro o nome dela. E daí fui voltei para conversar com ele. E aí ele pediu para que eu contasse novamente mais parte da história, né? E aí foi contado. E ele disse, olha, eu tenho 2 propostas para você. Uma eu preciso que alguém que gerencie a minha recepção no geral. Não seria um recepcionista. Vamos dizer, seria um gerente de recepção. E porque foi no tempo que ele estava pegando de volta o Serrambi Resort dos italianos, que antes era o Venta Club. Tava como o Venta Club e o pessoal tava deteriorizando todo o... Ele tava arrendado. Tava arrendado. E aí o pessoal tava acabando com foi mesmo, isso. Cara. Aí ele pegou e tava formando o grupo. E aí veio a proposta, porque era isso, e ele tinha um gerente financeiro que estava com
com a intenção de sair. Ele disse, se você conseguir conciliar uma ou outra coisa, a gente faz. E aí eu aceitei, né, mais um desafio. É aquela história, né? Nem sempre a gente consegue começar por cima. Então, Sim. o ideal, se você construir uma casa, é pela base, né? Pela então base, você não vai botar logo o telhado. Então, na minha mente, seria já isso. Então, eu vou pra lá pra fazer da mesma forma como em todos os lugares eu É um resort também? É um resort. Serrambi, só que na resort. praia de Serrambi. Na praia de Serrambi. Formidável também. A localização dele é fantástica. E aí fui pra lá. Né? Passei, comecei trabalhando no tempo e achei muito estranho porque eles trabalhavam com o sistema italiano. O sistema era italiano, mas os italianos já não estavam mais lá. E aí eu sempre perguntava, como é que é isso? Onde é que é essa central? Eles disseram que tem uma central lá. E eu fiquei meio que preocupado. E aí o que eu fiz? Eu criei em Excel mesmo um sistema paralelo para as minhas reservas, para tudo que entrava. E aí eu controlava com meus recepcionistas, todo mundo entrava, tudo aquilo, parte que se recebia, tudo ali no Excel, né? E eu sempre conferindo, porque Excel você tem que lançar, né? Você não deu outra. Passou, acho que uns 3, 4 meses, derrubaram o sistema. Ninguém tinha mais nada. Derrubaram ninguém. E eu sempre comentando sobre isso. Mas assim, é porque como ele estava trocando o grupo, uma boa parte já estava lá. Sim. E nada com nada, não estavam já, né? Já vinham do tempo dos italianos, que era uma loucura. E aí eu imaginei, pô, isso pode acontecer de uma hora para outra, mas não deu outra. Aconteceu. E aí todo mundo se desesperou. Foi quando eu chamei e disse, ó, tudo não. Mas de quando eu entrei pra cá, tá tudo aqui. Ele disse, mentira. Eu disse, tá. Foi que salvou, cara. Mentira. Aí apresentei, né? A gente já puxou um outro sistema, não me lembro qual era o outro sistema, para fazer o repasse disso e dar sequência. E aí foi quando o rapaz do financeiro disse que já, de fato, não vou. Também tá uma loucura. Ele não tinha mais como os registros, tudo era dentro desse sistema. Desse sistema. E aí não se sabe como é que isso tava. Então ele me fez a proposta e aí eu fui embora para lá. Aí lá você... Fui pro financeiro, agora trabalhava um absurdo. Trabalhava um absurdo. Eu saía de casa, pegava um ônibus que pegava o primeiro turno, o pessoal que pegava às 7 horas... Mas passava... você morando em Porto? Morava em Nossa Senhora do Ó. Nossa Senhora do Ó, sim. Eu morava em Nossa Senhora do Ó. Porque aí, quando eu fui pra Maragogi, eu não desfiz da casa que era alugada em Nossa Senhora do Ó. Todo o tempo que eu vivi lá... Como a gente tem espectadores de toda a parte do Brasil e do mundo, Nossa Senhora do Ó fica a quantos quilômetros de Porto de Galinhas? Acho que nem 10 quilômetros, não, né? Dá uns 10, 11 quilômetros, mais né? ou menos isso. Uma cidadezinha praiana, né? Que fica bem próximo a Porto de Galinhas. Isso. Que faz parte de Ipojuca. Isso, o município de Ipojuca. Do município de Ipojuca. Vamos lá. E aí você pegava o ônibus para pegar... Não, era o ônibus da empresa. Da empresa. Isso, ele passava em média de 5h30 da manhã. Sim. E eu pegava e eu voltava no último ônibus. Que pegava o pessoal que largava às 10h20 da noite. Todos os dias. Tu dormiu aqui aí umas 4 horas, né? Mais ou menos. Pra poder fazer isso. Pra poder fazer... Quanto tempo desse batentezinho aí? Passasse lá em Serrambi? Lá eu passei, em Serrambi eu ainda passei quase 2 anos com ele lá. Foi era um ano e pouco, porque... E tua esposa? Minha esposa ela ficou no Beira-Mar. Voltou pro Beira-Mar. Na verdade, exatamente. Minha esposa, quando eu saí, que eu tava em Maragogi, ela passou a ficar, ela já trabalhava comigo no Beira-Mar, ficou no Beira-Mar. Ela foi pra lá, depois ela veio e acabou voltando para lá pro Beira-Mar. E aí ficava nessa trabalhada e acabou trocando uma gerência lá, ele. Depois de um certo tempo trocou uma gerência. E a gente tinha uma proposta. Lá em Serrambi. Lá em Serrambi. A gente tinha uma proposta. E aí quando se trocou esse gerente, que porventura tinha trabalhado comigo em Maragogi. Ele tinha trabalhado comigo em Maragogi. E aí se trocou a proposta e não ia dar para fazer aquilo. E aí foi quando eu disse, não, então não dá para mim. Aí eu saí, trabalhava eu e um rapaz, né? Para montar toda a parte financeira. Aí eu saí, eles conseguiram manter com 6 pessoas. 6 pessoas faziam. O que você eu e outro rapaz fazia. E da hora que eu chegava até a hora que eu saía. Então, 6 tirou pessoas. 2 por 6. 6 pessoas para fazerem. É porque nem todo mundo, né? Mas aí você saiu também sem rumo. Você ou já tinha
Não, eu sempre já venho filtrando. E aí Sim. tinha assim uma outra pousada em Porto de Galinhas para gerenciar. Que eu já tinha trabalhado um tempinho nela, tinha feito um serviço com ele lá, né? Do Ricardo, e acabei voltando para lá. Para o Ricardo, passei um tempo lá. Aí é quando se começa tudo a ida para Maracaípe. Porque o que acontece? Eu comecei a trabalhando com ele e comecei a fazer consultoria hoteleira. Pelo conhecimento que já tinha adquirido, né? Tanto na parte financeira, na parte operacional, né? No geral, Sim. eu comecei a fazer consultoria hoteleira. Aí tem um amigo meu, o Silvan, da Pousada Unaí. Eu consegui ajudar ele lá a montar, né? A estruturar toda a pousada. Passei um tempo trabalhando com ele. E aí fui fazendo, né? Trabalhando, fiz consultoria com Recanto do Lobo. Ou seja, eu ia fazendo com... Aí eu não lembro o nome de uma que tinha ali perto já na beira da praia ali de Porto também. E aí eu pensei, eu vou cair para esse lado. Fica mais fácil, porque aí eu faço meu horário, mas trabalhava de noite, madrugada, no horário que fosse necessário, fazia muita conferência geral, né, de sistema, da parte financeira. E aí foi quando eu comecei a fazer isso, surgiu uma oportunidade em Maracaípe. Como isso? Existe um suíço, né? Sim. Um casal de suíços, eles tinham essa pousada que era arrendada. E aí, como naturalmente acontece... Eles arrendaram essa pousada? Não, era dele. Ah, tá. Tava arrendado a outra pessoa. Eles tinham arrendado a outra pessoa. E aí, como quase que naturalmente acontece, quando você não fica presente, a coisa começou a desandar. Exatamente. Começou a desandar. E existia um gerente, um vigia, trabalhava como vigia lá, que era quem dava as coordenadas, que conseguia visualizar o que estava acontecendo, né? Sempre na dele, mas teve um tempo que ele disse que não aguentou não e teve que ligar para o proprietário que estava na Suíça, né? Passou a mensagem para ele informando o que estava acontecendo e ele veio de lá para cá, né? Para pegar a pousada, porque já estava com um débito. Quem tinha arrendado, eram 2 mulheres que tinham arrendado com ele, já tinha um débito de mais de 80 mil reais, e aí ele veio maluco. E tinha um rapaz, um taxista, que era a confiança deles. Então, tudo que se fazia era junto com ele. E ele vendo essa aflição deles, essa coisa toda, pessoal, eu tenho uma pessoa que eu posso lhe indicar, que vai vir pra cá, e essa pessoa aqui, ela vai tocar essa sua pousada. Você não vai ter mais dor de cabeça. Aí, tenho. Aí foi quando ele me fez a proposta, me convidou, e eu fui lá conversar com o suíço, lá em Maracaípe. Eu conversei com ele num dia de tarde, no outro dia eu já estava na Ferreira Costa, comprando o que estava sendo necessário, o que se precisava, o que tudo que eles... E as 2 ex-arrendatárias? Aí ele entrou, porque tem a casa dentro da pousada. Ele entrou, foi para casa, ficou, se alojou, e aí houve uma certa confusão, necessidade de advogados em si. Elas são daqui? Ou Recife. Eram de Recife. Mas aí a gente conseguiu mostrar para elas que, infelizmente, como elas eram advogadas, né, era uma conversa muito prática. Elas sabiam exatamente até onde ia o direito delas, e mediante o que se tinha sido feito, não se tinha nada. Acabaram deteriorizando, tirando as coisas. Foi uma loucura. Teve um dia que eu parei o meu carro no meio da rua, cortei, porque elas estavam com um caminhão meio que tirando tudo da pousada. Isso depois depois que ele tinha me passado, mas na verdade ia ter um tempo de transição, que elas iam sair, aquela coisa toda. E aí começou-se a perceber que as coisas estavam sendo tiradas. Tá. Aí ele disse, vai, mora lá, entra... E você abordou, no caso, o caminhão que já estava sendo carregado. Exatamente. Foi mesmo, cara. É porque assim, sempre quando eu entro, eu me adapto muito, eu gosto muito do que eu faço. Sim. Então, eu faço com prazer, com amor. Então, e eu não queria ver isso. Eu não era o certo. Então, isso ficou muito... Principalmente porque quem ia trabalhar ali era eu. E claro, se você tira tudo, como que eu vou fazer? Exato. Então... Parasse o carro na frente do caminhão? Parei o carro. E aí pedi que tirasse, e consegui falar com ele, explicando. Aí ele mandou pra mim, me lembro bem, uma lista do que era delas.
Aí, O suíço? o suíço. Ah. Porque tinha algumas coisas Sim, que de fato certo. eram delas. Mas besteira, Certo. bobagens. E aí eu subi no caminhão e aí fui E listando. conferiu. O que não era, desceu. Que não era desceu. Se não descer, o carro não saía. E a rua é sem saída. É. Não tem nem como ele Exato, ir pro outro lado. Então, como era uma rua sem saída. E assim foi feito. Tirei as coisas, aí entrei, vim junto com a minha E esposa. elas estavam no momento? Estavam. Uma Pravejaram, briga. Não. Porque assim, Sabe que estava foram errado, né, velho? oportunistas. Não Isso, imaginavam isso. que ia acontecer aquilo. Isso. Se acontecesse, Eu imagino a vergonha que elas ficaram, né, velho? aí consegui fazer depois, junto com a minha esposa, aí entramos lá, começamos a morar e aí o início foi bem difícil. Quantas suítes tinha na época? Tinham 8. 8 suítes. Tinham 8 suítes, a piscina e a Já era o casa. nome Joia Rara, já? Não. Não. Aí tem a história da Aí Joia tem a Rara. história, exatamente. Isso, Porque... Qual era o nome que tinha antes? Era pousada Jardim do Mar. Jardim do Mar. Do Mar. Aí, por que Joia Rara? Qual que era a proposta? O nome tava tão acabado, o nome em si no mercado, que eu digo, olha, não dá pra começar, eu prefiro começar do 0 do que do -5, porque eu vou ter que do -5 chegar no 0 pra depois da sequência, Isso. e olhe que vai ser difícil. Aí eu disse, vamos transformar isso aqui, vamos Porque fazer. pra você derrubar uma marca é muito rápido, velho. Pra reconstruir É complicado. é complicado. Então, assim foi feito. Eu digo, vamos precisar ver o que a gente faz. E aí foi quando surgiu vamos fazer o seguinte. Tá vendo? Saímos, né? O suíço voltou, voltou. mas vocês ficavam... Sempre Se nos comunicando. comunicando. E aí surgiu o nome Joia Rara, por quê? Porque eu digo, não dá pra trabalhar com esse nome, a gente vai precisar tirar. E ele mesmo que disse, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar isso, ele disse, uma joia rara. Eu digo, fechou. Esse é o nome. Pousada Joia Rara. Pousada Joia Rara, Pousada Joia Ele Rara. falou assim aleatoriamente, não era pra um nome, ele disse Sim. que ia deixar aquilo uma joia rara, porque sentiu firmeza no que a gente queria, Sim. na vontade que eu tava da gente tocar Sim, aquilo ali, sim. né? E assim, eu pensei muito em eu tocar aquilo ali dentro com a minha família. Sim. Todo dia eu tô junto com a minha família, que eu trabalhava muito e nem sempre a gente conseguia fazer isso, né? Então aí pra mim e aí foi feito, Joia Rara. Conseguimos, com 8 apartamentos, né? Fomos devagarzinho, fazendo. Depois de um certo tempo eu vi que a gente tinha espaço para isso. Pra você ter uma ideia, no início a recepção era dentro da minha casa, na minha sala. Porque era a casa, a piscina e os 8 apartamentos, não tinha nada. Era dentro da minha casa. Tinha um espaço curtinho que a gente servia um café que dava 4 mesas. Onde tem 4 mesas para as pessoas comerem e uma mesa de madeira. E os quartos, como eram os quartos? Não, os quartos, ele foi primoroso nos quartos. Os quartos eram bons. São bons, né? Ele, para se ter uma ideia, o quarto era grande, tão grande que depois que ele já saiu... tinham varandas ou não? Todos já tinham varanda. Ele sempre trabalhava só com uma cama de casal. Certo. Pra você ter ideia, eu botei uma cama de casal, uma cama de solteiro e ainda fica espaço. Porque o que eles prezavam era comodidade. Certo. E queriam sempre trabalhar só com casais, por quê? Porque pra não ter dor de cabeça. É só casal, né? Criança, não eram muito de estar por causa de barulho, essa coisa toda. E aí eu abri tudo. Comecei a trabalhar com as operadoras, né? A Booking, o Expedia, a Decolar, que no tempo era muito forte. E aí fui fazendo. Depois de um certo tempo eu vi que havia uma possibilidade e uma necessidade de aumentar expandir isso. Por quê? Porque nós já estávamos ficando pequenos em meio ao que Porto de Galinhas e Maracaípe estavam em tese produzindo, né? Então o crescimento vinha e se a gente não fosse junto era complicado. Mas aí eu passei 2 anos para conseguir mostrar para ele que... Convencer ele. Exatamente. Que valeria a pena, que seria necessário isso. Mas tinha terreno para isso ou você teve que comprar? Não, já tinha. Já tinha terreno. Já tinha terreno para isso. Eu fiz todo o desenho. Desenhei toda a pousada. Em escala. Com o conhecimento que eu tinha adquirido. Lá exatamente, no resort. No resort, exatamente. Então, consegui construir todo ele, desenhei todo ele, mandei a proposta, fiz cálculo. A única coisa que eu não fiz, que também não, né, assim, fugia do meu conhecimento, era o cálculo estrutural. E aí eu consegui alguém para que pudesse fazer o cálculo estrutural, para saber o peso que eu conseguiria colocar por cima, porque eu sabia que existia essa necessidade, pelo conhecimento que eu tinha adquirido lá do outro lado. E aí consegui, depois de 2 anos, dizer para ele, vamos fazer,
e fizemos. E aí consegui dobrar, né? Fiz mais 8, não só mais 8, eu fiz mais 8, aumentei o restaurante, fiz um restaurante climatizado, fiz uma recepção, né? Tirei a recepção de dentro Sim. da minha casa, e hoje a Joia Rara... A piscina a piscina era aquela mesma. Já era aquela a piscina, mesma, né? Isso, a piscina já era aquela mesma, a piscina já era aquela. Ô Pedro, quais os principais desafios, dificuldades que você encontrou no início? Vamos mensurar na questão até mesmo da Joia Rara, né? Quando você assumiu de vez. Acho que foi refazer... O zero, né? Eu partir do zero, né? Exatamente. Você partir do zero de algo que não se tinha conhecimento, porque eu precisei fazer isso. Eu precisei desvincular o nome anterior, né? Com o que a gente tinha, a proposta que a gente queria, porque senão seria muito difícil. E aí sim, para você começar do zero, para você, né, abrir um leque, mostrar o que você tinha, aí dá uma certa dificuldade. Mostrar que agora está sob nova direção, né? Pra nova administração, né? Existia banco de dados dos hóspedes? Nada, né? Para que vocês pudessem mandar uma mala pronta. Zero do zero. Foi zero do zero, exatamente. Tudo zerado. E aí foi de grão em grão, devagarzinho que a gente foi. Pra você ter uma ideia, no início era eu, a minha esposa e uma camareira. Era mesmo, velho? Eu servia o café, eu fazia bolo, o cuscuz, a macaxeira, café da manhã. Ela chegava às 7 horas, aí desde as 5 que eu já tava na cozinha. Abria, botava... Então tu sabe fazer tudo na cozinha? Consigo fazer tudo. Consigo ajudar na arrumação, consigo fazer tudo. É aquela história, o conhecimento, depois que você adquire, é seu. É seu e você vai precisar, uma hora você vai precisar dele lá na frente. Então, hoje o Joia Rara tem quantas suítes? 20? Hoje eu tenho 16. 16 suítes, isso, 16 suítes. Tem um corpo de funcionários? Eu tenho a minha esposa, tenho mais 3 camareiras, 4 com a que a gente roda como extra, tem um menino da manutenção e tem um rapaz da noite do vigia à noite. Certo, da manutenção ou da recepção também, né? Exatamente. É porque como eu moro lá, né, eu trabalho também, eu faço a recepção, ele à tardezinha também consegue ficar por lá e a gente vai fazendo esse rodízio. E nessa pegada você tá à frente do Joia Rara há quanto tempo? Abriu agora 10 anos. 10 anos. 10 anos abriu agora. Cara, eu posso testemunhar que é a minha casa quando eu não estou aqui em Recife. É um lugar espetacular. Você se sente em casa. E um diferencial também é o café da manhã. Me fala do café da manhã. O café da manhã de vocês é fantástico, velho. Muito bom. A gente faz algo bem regional, porque assim, eu tenho um público do país, de todo o país, né? Final de semana tem muita gente de Recife que vem, mas hoje, como eu trabalho com um sistema, um omnibus, que é um leque imenso, então, de todo lugar do Brasil, nós temos os nossos hóspedes. Mas eles vêm para cá para comer o que nós temos aqui. Sim. Então, a gente preza muito a raiz, né? O cuscuz, a tapioca tem que ter. Tem feita na hora, sempre. As frutas, como vai, a canjiquinha. E a gente faz uma rotatividade de coisas diferentes que isso não roda no café. Eu tenho pastel, eu gosto de botar coxinha, sabe? E tem toda a minha parte fria também. Eu faço um café da manhã, assim, bem regional, né? Vários tipos de pães, queijo, mas prezo muito pela nossa cozinha, né? O cuscuz, a macaxeira, a batata fria, a batata doce, a mandioca, né? No geral, eu gosto muito do cará, né, que a gente roda isso, sim. Porque a gente bota macaxeira, o que é isso? É um chama de mandioca, então tem toda uma diferença. E é interessante porque tem muitos hóspedes que perguntam o que é. O que é, exato. Exatamente, eles não sabem o que é. Então a gente tenta fazer eu sirvo, até pizza eu sirvo. No de que horas? Vai até às 10, né? Eu comecei ele de 7h30 até às 10, hoje a gente bota 7h30 às 9h30, mas assim, isso é um padrão para que a gente possa ter, até mesmo porque 10 horas está todo mundo já na praia. E aí, se for necessário, a gente dá uma esticada, aí não tem problema nenhum, não. Que as pessoas possam aproveitar. Ô Pedro, já chegou algum famoso lá na tua pousada? Eu tenho um grande amigo meu que sempre está por lá, né?
normalmente Carlinhos Bala, né? Grande jogador, Carlinhos Bala. É uma grande figura, abraço, né? grande abraço pra Bala, ele é show, é uma Jogou figura. nos 3, né? Isso, Nos 3 exatamente. clubes pernambucanos. Ele é, pronto, eu acho que é Figura mais isso. assídua de lá, Eu né? tenho um... E tem aquele público fiel que quando vem a Porto, vem a Maracaípe, fica lá no Joia Rara. Eu tenho uma cliente, colado com a Joia Rara, tem um condomínio chamado Mike Kai. A família vem, ela vai pra Joia Rara. Ela tem a casa na Mike Kai, mas ela vai pra Joia Rara. Eu tenho muitos clientes assim, assíduos. É porque a gente zela por isso também, né? Como eu moro na pousada, então a gente faz um atendimento muito personalizado. Sim. Eu rodo meu café da manhã com meus hóspedes, pergunto como eles estão, sento na piscina com eles, ou seja, eu tenho uma tese que o lugar onde nós nos sentimos mais à vontade é na nossa própria casa. Então, eu faço dali um complemento da casa dos meus hóspedes, que eles se sintam em casa. Para você ter uma ideia, eu tenho um freezer de bebidas que o hóspede ele pode pegar lá a hora que ele quiser. Sim. E depois, quando ele me vê, ou vê o rapaz, ele vai lá e diz o que consumiu e a gente anota. Exatamente. Deixa uma coisa bem à vontade, bem zelando por isso, se faz necessário. Qual é a frequência maior, assim, de qual parte do país? Lá na Joia Rara. Tem como mensurar isso? Eu classifico muito os finais de semana, a possibilidade, mais a nível de feriados, o público de Recife. Mas assim, a gente já vem, nesse tempo todo, tendo um trabalho bem inciso nas nossas redes sociais. Né? Esse sistema que eu tenho é um sistema que um único apartamento, ele está à vista para todas e qualquer operador e agência. Então, a gente está com uma rotatividade muito grande em todo o Brasil. Não tem... eu não posso lhe dizer que vem sul, sudeste, não. É geral. Como é que é o relacionamento? Como é trabalhar com essas agências de turismo, Pedro? Hoje em dia tudo é plataforma, né? Hoje essas em dia, exatamente. Aí, você tem. Esse meu sistema ele é integrado, tudo. Né? Todas as operadoras, a CVC, Decolar, a Intravel, a Book, tudo é numa mesma plataforma. Então, é como eu lhe disse. Eu tenho um apartamento disponível, vai estar à vista, é como se fosse um supermercado. Sim. Eu tenho uma mercadoria lá, todos que passarem vão estar vendo aquela mercadoria, aquele que quiser vai pegar. Na proporção que ele tira, aquela mercadoria sai. Exatamente. Então é muito prático de se vender. E a tecnologia assim, veio para que você pudesse utilizá-la mesmo, e se faz necessário. Como é que tá? Você começou a trabalhar o ano passado com a questão do tour virtual, né? Na verdade, esse tour virtual, eu sou o pioneiro em Maracaípe, 2016. É mesmo, cara? Desde 2016. Tivemos aí a oportunidade de fazer parte do programa em junho, né, do ano passado, do Pequenas Empresas de Grandes Negócios. Certo. É referente a esse tour virtual. É aquilo, é a tecnologia. A tecnologia, ela veio para assim... Como é que funciona isso aí? O que acontece? Normalmente, quando o hóspede solicita uma reserva, é natural que a gente manda uma foto, né? Para aquele... Ao invés de mandar uma foto, eu mando um link, ele clica no link e ele entra na pousada. Ou seja, ele vai clicando nas setas, se ele quiser ir para dentro de um apartamento, ele vai desde meu portão até dentro do banheiro da suíte. Da suíte. Ele sobe as escadas, ou seja, é como se ele estivesse dentro da pousada. Então, é muito mais prático. Ele passeia por dentro, virtualmente. Exatamente. Ele olha o restaurante, ele vê meu café da manhã. Então, é muito mais prático do que uma foto. Foto, né, você pode... aquela coisa estática lá. Exatamente. Fica, né? Então, ele pode... E se for necessário, a gente também tem um link já em separado das fotos, sempre em atualização, para que eles possam ter o que realmente a gente oferece. E às vezes a gente tem, por exemplo, uma operadora que na plataforma ela vai e questiona, Pedro, tal foto não está com uma qualidade muito boa, eu vou dar um reparo nela aqui. Eu digo, não, eu bato outra e lhe mando. A foto tem que ir exatamente do jeito que ela é. Se a grama estiver queimada, ou eu mando ela queimada, eu vou esperar ela ficar verde. Não vai maquiar, não. Não quero. Eu quero vender o que eu tenho. E isso me faz não ter dor de cabeça. É mesmo? Não tenho. Pelo contrário. O que se tem, se supera as expectativas. Então as pessoas quando vêm, de fato, eu pensei uma coisa, e de fato, isso eu ouço muito na minha recepção. Então, esse é o objetivo. Isso sim, nos faz crescer. Como é que foi? O que o teu cliente chega lá, qual é a busca maior deles? Conforto, claro, né? Mas a questão da culinária, né? Passeios. Eles buscam muito conhecer a região em si. Conhecer a região. A culinária
Também, mas porque o que acontece? É como eu lhe digo, eles querem comer aquilo que nós temos. Porém, sempre é um questionamento, porque muitas vezes eles costumam dizer que nosso tempero é muito forte, que de fato é. Né? E nem todo ele consegue aumentar. Mas a procura primordial é passeios. Né? Eles querem praias, qual a melhor praia, o que é que se pode fazer, passeio de buggy. Então, eles buscam fazer passeios. Maracaípe tem a questão do rio, do encontro do rio com o mar, né? É lá no final. Isso, exatamente. É o Pontal de Maracaípe. Pontal de Maracaípe. Pontal, que inclusive não tem só o encontro do rio com o mar, né? Tem um passeio de jangada dentro do rio, onde você conhece toda a vida marinha do mangue em si, o siri, o caranguejo, né? O aratu, o próprio cavalo marinho, que o jangadeiro vai lá, mergulha no habitat natural do cavalo marinho, põe ele no recipientezinho, traz para que o cliente, né, o hóspede, possa dar uma olhada, bate uma foto, depois ele vai lá, solta ele novamente, né, para deixar lá, e vai até a praia e volta. Além desse passeio, hoje nós temos também as piscinas naturais do Pontal de Maracaípe. Ou seja, você tem as piscinas naturais de Porto, e temos também as piscinas naturais do Pontal, que é maravilhoso. É coisa de outro mundo. É coisa de outro mundo. Não, Porto de Galinhas, Maracaípe, o legal é que são juntas, né? É uma junção. É uma junção, né, cara? E o que acontece? Porto de Galinhas, ele vem já tá num estado de, vamos dizer assim, meio que de saturação. Saturação, né? Já tá no pico. E aí, quem é que é a bola da vez? Quem tá do lado? Maracaípe. E aí vem crescendo. Que é uma prática de surf também, né? Muito forte lá, né? A praia. Aliás, a tua pousada fica numa área muito de surf também, né? Exatamente. Nós tivemos aí há muitos anos atrás, acho que foi 2002, não lembro, teve um campeonato mundial de surf ali em Maracaípe. Né? Muito Nós já bom. tivemos. Pedro, como é que foi 2024 para você? Falando em termos do teu negócio, e qual a tua expectativa aí, já que estamos começando 2025? Eu não posso reclamar de 2024. Nós temos meses que são atípicos, né? Maio, junho e inclusive dezembro. Todos imaginam, dezembro é um mês bom. Eu não classifico. É mesmo? Porque o que acontece? Dezembro, a gente pensa muito em dezembro pelo Réveillon, Natal, Réveillon, mas Natal e Réveillon é o final do ano. E isso reflete em janeiro. Pra gente, isso vem refletir em janeiro, principalmente o Réveillon, ele é refletido em janeiro, porque as saídas são dia 1º, dia 2, então isso gera, vamos dizer, no fechamento em caixa, isso vai para o mês de janeiro. E as pessoas se guardam muito em dezembro, né? Por quê? Porque vai entrar as férias, vai tudo, e as pessoas se programam para viajar. Então, dezembro é um mês meio que, para mim, eu tenho dezembro como o terceiro pior mês, perdendo só para maio e junho. Porque são meses frios, meses de chuva, né? O restante dos meses Mas tem um ditado que diz que no inverno aqui vem muito... na Europa, na Europa, isso, né? Tem italianos, né? Portugueses, exatamente, principalmente portugueses. Mas quando eu classifico os 3 piores em relação ao ano todo. Sim. Né? Não é que seja um mês ruim. Então maio, junho e dezembro. Parte de dezembro. Dezembro vai ficar bom dia 20. Só que dezembro, você sabe que é questão de dias, né? Que vai pipocar, né? Exato. Porque... O grande detalhe é você tem que fazer um trabalho muito inciso em cima disso. Você tem que estar preparado. Né? Você tem que estar preparado. E tentar traçar um público-alvo que você possa vir a buscar. Então isso aí é um trabalho de marketing, né? Sim. Você tem que estar muito, muito bem atento, né, ao mercado em si para poder buscar. Mas dá para você trabalhar sem desespero. Sem desespero. Carnaval, fantástico. Para você ter uma ideia, eu nem liberei minhas tarifas de carnaval ainda. Estou super sossegado. É mesmo. Tô sossegado. Sabe por quê? Porque assim, o pessoal vai liberando, vai fazendo, o pessoal vai comprando. Perfeito. Mas vai estar muita gente à procura. E aí eu já faço eu já venho fazendo uma listinha de espera e pronto. Semana que vem agora, eu já tenho uma tarifa. Um ou outro, os hóspedes que são assíduos, eu já vou fechando. Porque sempre vem, sempre estão junto comigo, então aí já vou fechando. O feedback que você tem com os clientes, quando eles saem, que tem o quiz, né, que a gente responde e tal, né? Tem. Eu costumo sempre dizer para eu solicito, né, que eles possam fazer a avaliação junto. Isso. Eu tenho lá o QR Code do Google para que eles possam avaliar.
Mas, mesmo que a gente não ponha lá, como eu trabalho com a CVC, com o Book mesmo é uma plataforma que, depois que o hóspede sai, ele já questiona o hóspede, já pergunta ao hóspede como é que foi. E os comentários são expostos. Então, e isso ajuda muito. Os dias as pessoas vêm, muitos, e eu posso lhe dizer com muita garantia, 90% dos hóspedes, quando vão fazer reserva, eles olham os comentários. Exatamente. Então a gente tem que trabalhar muito isso. Trabalhar muito, estar muito junto. E assim, qual é a proposta? Algo pode dar de errado? Pode. Sim. É natural. São coisas mecânicas, sim, podem acontecer. O que você tem que fazer é estar preparado para resolver de uma forma ou de outra na busca constante da satisfação dele, do hóspede. Porque mesmo quando dá um problema e você age em forma de solução, independente do tempo, do que seja, você agindo, mostrando a necessidade, porque tem coisas que você não consegue resolver de imediato. Mas quando você se põe, né, a favor de resolver aquilo ali, você tem um hóspede com você. Exatamente. Você tem um hóspede. E isso, e muitas vezes eu tenho comentários que dizem, não sei, deu problema no meu ar-condicionado, mas rapidinho, a preocupação deles em resolver foi muito rápida, me trocaram de apartamento, ou fizeram isso, ou seja, o problema que acontecer, meu pessoal, eles já estão muito bem informados para que repassem, tentem resolver, o que não conseguir já vem comigo e eu já entro, tento ver de uma forma, a gente precisa resolver o quanto antes. Por quê? O que as pessoas querem? Comodidade, eles foram ali para se divertir, para curtir. Sim, então, não para ter aperreios, né? Não que nós queiramos, mas pode vir a acontecer. Ô Pedro, para a gente finalizar, uma das coisas que me chamou muita atenção na tua pousada é a suíte. Muito espaçosa, né? Aquela varanda de frente para o jardim, né? Então, assim, você tem a opção de ficar na varanda, na sua rede, isso. Não? Tem uma estrutura, o banheiro fantástico também, tudo limpinho, tudo branquinho, é perfeito. A pessoa chega hoje na Joia Rara, vai encontrar uma pousada para que te deixe cada vez mais à vontade, que você se sinta cada vez mais na sua casa, né? Vai encontrar o que em Maracaípe? O que é que você recomenda para o turista que chegar hoje na Joia Rara? O que é que você recomenda para que ele se sinta bem e conheça? Para aquele que nunca conheceu, nunca foi em Maracaípe, né? Em Porto. Primeiro, as belas praias que nós temos, né? A busca disso, né? Quem vem aqui para o Litoral Sul, vem em busca das praias, a tranquilidade. Porque Porto de Galinhas em si, como eu digo, está em saturação. Então, hoje você vai em Porto de Galinhas, pronto, exatamente hoje, você vai em Porto de Galinhas, no centro de Porto, vai estar muitas pessoas, então tá aquela Maracaípe, você vai na busca da tranquilidade. Você quer ir lá em Porto, você vai dar uma volta lá em Porto, Porto é bom porque tem todo, né, quem quiser badalação, você vai para Porto, né? Exatamente. Mas sossego, Maracaípe é a praia da tranquilidade, um lugar extremamente seguro. Então, e a tua rua é muito legal, porque é uma rua sem saída, né? Tem aquelas casinhas coloridas, que são residências ali, né? São residências, Vila Catuaí. Muito legal, velho. É muito tranquilo. Maracaípe, a tranquilidade ali, ela reina. Isso é muito satisfatório. Por quê? Porque depois de um dia cansativo, um dia de passeio, no geral, o que você quer? Você quer sossego, né? E ali é o lugar para você descansar. Então você curte, se diverte, conhece e descansa. Gente, vai ficar aqui no rodapé do nosso vídeo o arroba do nosso querido Pedro, da Pousada Joia Rara, para você... Pousada Joia Rara no Instagram. Pousada Joia Rara. Só isso. Pousada Joia Rara. Para você conhecer melhor essa pousada. Tem também o tour virtual, né? Tem isso, o tour virtual. Tem lá, né? Tem sim. Pronto, lá tem como você entrar em contato, fazer a sua reserva, tirar suas dúvidas e Ari Lima, eu garanto a você, você não vai se arrepender, porque é uma pousada maravilhosa, é uma pousada próxima à praia, é uma praia belíssima e é uma praia que está longe da badalação. Não que você... E o legal, você pode ir para Porto de Galinhas, né? Curtir uma noite lá e tal. 5 minutinhos. 5 minutinhos. A gente tá em Porto. E você volta para descansar na Joia Rara. É simplesmente fantástico. Pedro, muito obrigado, cara. A gente deseja que você tenha um ano de muitas realizações, sucesso,
tá? A gente sabe que você é um cara batalhador. Quando eu estive lá, ele tá sempre com o notebookzinho para cima e para baixo, né? Ali são as contabilidades, né, Pedro? No geral, reservas tomando conta geral dos nossos próprios hóspedes, né? Porque ali eu faço questão de responder, né, as mensagens, o WhatsApp, eu mesmo, porque eu quero. Você já começa a se sentir. O saque, né? Você já começa a se sentir em casa quando você procura uma hospedagem. Com a gente é assim. Tu dorme cedo? Não tem como. A dormida é complicada. Né? Mas é satisfatório, Ari. Quando a gente faz aquilo que a gente gosta, você não cansa, entendeu? E aí, eu tô dentro da minha casa, então eu posso, depois do almoço, eu descanso um pouco, ou seja, eu faço todo. E outra coisa, isso é um diferencial, hein? Você tá lá, digamos que deu um probleminha, é só no jardim que tem na pousada, que é um belo jardim, tá com o próprio dono, cara. Então não tem melhor. Você tá com o Pedrão lá para resolver qualquer bronca que venha ter, que eu acho difícil acontecer. Pedro, bate uma bolinha, final de semana. Gosto de jogar bola. Gosta, né? Jogo. Temos um time lá, né? Agora, final do ano passado, nós perdemos ali na semifinal do Ipojucana de Veteranos. Foi? Eu gosto. Toda quinta-feira nós temos a pelada dos amigos. Isso. A galera lá, né? Temos a pelada dos amigos, né? Toda quinta-feira lá. Tá em recesso agora, porque agora é período de todo mundo trabalhar, né? Em janeiro tem trabalho bastante, mas eu gosto. Faço um jiu-jitsuzinho também, né? Tu faz, Faço um jiu-jitsuzinho. Que legal, velho. Aqui em Recife? Não, lá em Maracaípe. Lá em Maracaípe. Consegui já... Aqui a gente já recebeu os irmãos Minotauro e Minotouro já aqui, velho. Olha só, que show. Já. Show. Júlio Aguiar também, já temos várias fotos com... Depois eu passo pra você. Que maravilha, ver a galera show, que já passou por aqui. Eu comecei só pra levando a minha filha pra treinar, pra fazer algum esporte, mas eu acho uma coisa tão interessante que você usa a mente, né? Não é simplesmente a força. Eu acho é um jogo de xadrez. É muito interessante. Eu gosto muito. Eu tô que me massa, adaptando mesmo. Já fui pra uns campeonatozinhos, consegui já um pernambucano. É mesmo, cara? Que legal, velho. Com a lutazinha lá, a gente conseguiu meu primeiro ano passado. Foi a terceira etapa, eu consegui um... Que massa. Mas o jiu-jitsu tem faixa? Tem. Eu tô no início, tô faixa branca, eu tô com 3 graus na faixa branca. Mesmo, Pedrão? É muito interessante, é muito. Vai estourar a orelha? Não, na tua orelha tá normal, não, né? Tem isso não. Aí é pra... Tem gente que gosta de estourar, né? Pra mostrar, né? Não. O meu é mais, comecei por esporte, permaneço por esporte, não me incomodo com a faixa, que eu quero aquela história, adquirir conhecimento. Certo, porque depois que eu tenho ele, ninguém tira mais de mim. Exatamente. Então é maravilhoso, é muito bom, eu gosto muito. Pedrão, querido, muito obrigado, viu, cara? Eu que agradeço essa oportunidade aí, Ari. Foi bom demais bater esse papo contigo, é um parceirão, velho. Você prazer todo meu, Ari, prazer todo nosso. Meu, pode ter certeza. Gente, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, mais uma vez. Compartilhe, faça a sua inscrição, toque o sininho e venha fazer parte aqui da nossa comunidade, tá? Foi mais um episódio aí, hoje conversamos com o Pedro Benício, dono da Pousada Joia Rara em Maracaípe. Para você conhecer um pouco mais, vai lá no Instagram, eu tenho certeza que você vai gostar. Pousada Joia Rara, tá certo? Até o próximo episódio, um abraço e até lá.